Essa vida de artista não é fácil, irmãos. Glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Quem achou, diga amém. Quem não achou, é só olhar para o telão. Amém? Assim diz a palavra de Deus: seja, porém, o vosso falar, e algumas traduções, o vosso proceder, o vosso agir, o vosso viver. Sim, sim, e não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Nada podemos fazer sem o Senhor. O Senhor é a videira verdadeira. Se nós formos tirados da videira, a única coisa que presta é para ser lançado no fogo. Porque é a videira que nos dá força. É o Senhor que nos dá vida. E não uma vida qualquer. É uma vida abundante. É uma vida eterna. É uma vida abençoada. Não há força em mim, muito menos capacidade. Tudo que eu faço na minha vida que possa abençoar a igreja ou alguma pessoa que está nos ouvindo, isso procede do Senhor. Por isso que toda vez que nós oramos, nós já declaramos que se existe alguma glória, essa glória é tua. Essa glória é totalmente tua. Porque eu e o Senhor, nós dois sabemos que eu não tenho a menor condição de estar aqui. Eu só estou por causa do teu Espírito, por causa da tua obra redentora, por causa do teu poder, assim como todos os meus irmãos nessa noite. Por isso eu abençoo cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Esses dias eu ia ministrar, no meio da ministração anterior, Deus me deu essa passagem, quando eu estava orando e buscando direção para ministrar para a igreja. E veio bem claro no meu coração. Pode deixar assim, viu, Kelly? Seja, porém, o vosso proceder sim, sim e não, não. E Deus falou comigo: toda vez que você fizer algo que não seja assim, é procedência maligna. E se é procedência maligna, é pecado. E o que significa sim, sim e não, não? Quando eu digo para alguém sim, eu farei, eu preciso também dizer o sim quando eu faço. Quando eu digo para alguém não, eu não farei, eu tenho que manter a minha palavra, a minha atitude é não fazer. Eu falo e cumpro aquilo que eu falei. Ou eu peco contra Deus e peco com a própria palavra que saiu da minha boca. E Deus hoje estava falando comigo todas as áreas bíblicas, todos os versículos bíblicos que falam exatamente da palavra. E teve um tempo atrás que eu ensinava muito a igreja para vigiar naquilo que sai dos nossos lábios. Vigiar as palavras que nós proferimos. Quantas vezes eu tenho orientado, principalmente os pais, cuidado com as palavras que vocês liberam sobre os vossos filhos. Porque a palavra, querido, você acreditando ou não, ela tem poder. Ela se torna uma profecia. Uma palavra positiva gera coisas positivas. Uma palavra negativa gera as coisas negativas. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, principalmente nos dias de hoje. Porque a gente vê que as pessoas estão com os estupim bem, né? Não chegou nem no pescoço, já está saindo da tampa da cabeça. Qualquer coisa a pessoa se ira, qualquer coisa a pessoa já pega e fala palavras que ferem, que magoam, que para ferir custa 1, 2 segundos, para curar essa ferida vai anos. Anos para poder curar aquela ferida que nós causamos através das palavras. E a palavra de Deus fala muito sobre isso.
Ela fala que em Mateus 12:36, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras vocês serão justificados. E pelas suas palavras, pelas nossas palavras, nós seremos condenados. Para Jesus deixar uma instrução dela, você vê a seriedade de tudo aquilo que nós temos feito na nossa vida, ou até mesmo contra a nossa vida, ou a favor da nossa vida, através das palavras que profetizamos. Em Provérbios 6:2 diz que estás enredado com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Sabe quando uma pessoa fala eu não consigo? Sabe quando a pessoa fala não tem jeito? Sabe quando a pessoa fala eu vou fazer e não faz? Quando nós prometemos algo e quando nós assumimos algum compromisso verbal, pela palavra de Deus nós estamos obrigados a cumprir a ela com atitude. Caso contrário, eu tenho que suplicar, eu tenho que buscar naquela pessoa que eu fiz o compromisso para que ele me perdoe, para que eu não sofra consequência. E por isso que a palavra nos ensina: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre os lábios se arruína. Quem abre muito os seus lábios se arruína, procura perturbação. Eu sei que aqui ninguém fala demais, né? Mas as pessoas que falam muito precisam tomar um pouco mais de cuidado. Porque a Bíblia nos orienta que quando nós muito falamos, nós atraímos perturbação. Porque entramos em assunto e falamos coisas que às vezes nem fomos chamados. E nem sequer nos pediram opinião. Mas fazemos questão de sempre interferir e dar opinião naquilo que nós ouvimos. Não é porque você ouviu que você ainda tem o direito de opinar. E nós temos que guardar e esperar um momento oportuno que isso seja pedido. Senão, a maioria das vezes é melhor que nós venhamos aguardar para nós mesmos ou simplesmente lançar fora. E Tiago diz: sabei isto, meus amados. Todo homem seja pronto a ouvir. Todo ser humano seja pronto a ouvir. E tardio em falar. E tardio em irar-se. Por quê? Porque no momento da ira, eu acho que todos aqui sabem o que eu estou falando. É o momento das grandes discórdias, das grandes confusões e até mesmo de morte. Porque palavras são liberadas e essas palavras, elas têm o poder de gerar uma reação trágica que gera tragédia na vida de uma ou outra pessoa. Uma das palavras que mais gerava confusão na época que eu era criança, eu não sei vocês, toda vez que estava na escola, se saía alguma confusão, você podia provocar a pessoa para briga, você podia provocar, ela não reagia, mas se você xingasse a mãe dele, acabou o assunto. O pau comia forte. Ele buscava coragem onde ele não tinha. Não era assim, Sebastião? Não era assim no nosso tempo? Bastava xingar a mãe, acabou. Aí a coisa fluía. Você vê como a palavra, ela tem um poder extraordinário de gerar reações trágicas na vida das pessoas. E a Bíblia também diz: tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Provérbio de Salomão. Você tem visto alguém, você conhece alguém que é precipitado nas suas palavras? E ele afirma: maior esperança há para o tolo do que para ele. Maior esperança há para um tolo do que aqueles que são precipitados nas suas palavras. Pensa bem nisso. Às vezes nós vemos pessoas que nós julgamos tolo na nossa concepção e nós não compreendemos porque eles são mais bem-sucedidos do que a gente. Você sabe por quê? Porque
Porque muitas vezes nós somos precipitados nas palavras, falamos o que não devemos, aonde não devemos e com quem não devemos. A Bíblia diz que o tolo, quando fica quieto, passa por sábio. Vocês estão aí, irmãos? Olha o que diz Eclesiastes. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votar, cumpra. Melhor é que não vote do que votar e não pagar. É melhor que você não assuma compromisso do que assumir e não cumprir. Não consintas que a tua boca te faça pecar. Nem digas diante do anjo ou mensageiro que foi um erro. Por que razão se iraria a Deus contra a tua voz? De maneira que destruísse as obras das suas mãos. Eu comecei a ver até em outras versões o peso de assumir voto, assumir compromisso e não cumprir. Então, trazendo em miúdos, não tente se defender que dizer que aquilo lá foi um engano. Este pecado pode destruir tudo que você construiu na sua vida. É isso que a palavra está dizendo. Quantos de nós já fez votos com Deus, meu querido? Quantas vezes nós fizemos voto com Deus e bastou a primeira adversidade, nós não cumprimos aquilo que nós votamos. Nós não estamos votando com um homem que pode até mesmo esquecer aquilo que nós falamos. Nós estamos votando com o próprio Deus. E Ele não esquece. Nenhuma palavra que procede da nossa boca, Ele não esquece. E às vezes quando... Acredite, quando orou aqui pelas pessoas que estavam passando em grande dificuldade. Hoje, quando eu estava orando, Deus falou, muitas dessas dificuldades veio por causa das palavras. Veio porque não foi um sim, sim, não, um sim, sim e um não, não. Pessoas que deram a sua palavra e não cumpriram. Pessoas que prometeram fazer algo e não fazem. Você sabe onde a gente vê a maior tragédia disso? Uma das maiores tragédias é no seio familiar. O pai, para quietar seu filho, manda ele fala para ele, eu vou te dar, você vai me dar? Vou dar. Aí o filho quieta, e ele pega e não. Quando ele cresce, ele não tem nenhum respeito pelo pai. Ele não tem nenhum respeito pela mãe. Você sabe o que ele tem no coração? Que a palavra do pai e da mãe não valem nada. E você acha que ele vai ser como? E às vezes nós reclamamos que os filhos prometem ou assumem compromisso conosco e não fazem. Será que ele não aprendeu isso dentro do próprio lar? Qual será a escola que ele teve? Qual foi a instrução que nós demos como testemunho de vida? Nós falamos que ia dar, mas agimos ao contrário disso? E qual é o caráter de Deus? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Se nós somos filhos de Deus e temos que refletir a imagem de Deus, a nossa palavra tem que valer alguma coisa, irmãos. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde a palavra das pessoas não está valendo quase nada. Onde a pessoa, para se livrar de uma situação, assume compromisso, sabendo que não vai cumprir. E fazer compromisso, sabendo que não vai cumprir, não vem de Deus. E se não vem de Deus, de quem vem? Então isso é procedência do maligno. E Jeremias 1:2, e disse-lhe o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu falo e eu cumpro. Eu digo e assim acontece. Agora e eu e você? E nós? E as pessoas que estão nos assistindo? A nossa palavra atualmente tem valido alguma coisa? Ela é confiável? Falamos e cumprimos o que falamos? O nosso sim tem sido sim? O nosso não tem sido não? Como tem sido o nosso testemunho de vida?
Se o nosso sim não tem sido sim, nós estamos abrindo brecha para que todas as obras das nossas mãos sejam destruídas. Estamos fazendo voto com as pessoas, voto com Deus que não estamos cumprindo. Estamos pecando contra Deus e pecando contra o próximo. Porque isso é procedência do maligno. As nossas atitudes estão alinhadas com as nossas palavras. Falamos e vivemos o que falamos? Ou falamos para vender uma imagem de alguém que nós não somos? Falamos para sermos vistos pelas pessoas, e depois a nossa vida é totalmente ao contrário. Nós temos falado aqui, pessoas vão lá, colocam no Facebook as suas fotos, escreve coisas maravilhosas, que parece que está super feliz na vida, e dentro do seu lar está todo destruído. Que mensagem nós estamos dando? Sabe o que significa? Que quem faz isso é uma palavra simples, simples e simples. Mentiroso. Está mostrando uma coisa que não é. Está vendendo uma imagem que não é verdadeira. E de repente nós vemos que toda a estrutura familiar está destruída, que tudo aquilo ali é uma fachada. A quem nós estamos querendo enganar? Como está faltando hoje as pessoas ser verdadeiras? Com elas mesmas. A pessoa poder olhar no espelho e procurar enxergar ela mesma. Quantas coisas vocês estão sofrendo, eu estou sofrendo, por causa de nós mesmos. Queremos nos enganar. E como se não bastasse, tentamos enganar a Deus. Falando que passaremos a partir de agora, ter uma atitude ou um comportamento com Ele. E que nós mesmos sabemos que não vamos ter. Aceitamos um apelo aqui na igreja. De arrependimento. Uma vez, foi feito um trabalho com uma determinada pessoa aqui. E que ela precisou até mesmo de libertação. E as intercessoras trabalharam muito com ela. E ela saiu totalmente, creio eu, livre, leve, sem peso. Não passou uma semana. Não passou uma semana. A pessoa cometeu os mesmos erros e pecados gritantes que vinha vindo. E aqui nós pegamos, fazemos um apelo e assumimos com Deus um compromisso que nós mesmos temos dentro de nós que nós não vamos fazer. Para que é? Para que os outros vejam? Eu acho interessante isso, que quando há um apelo de algo que é glorioso, nós saímos. Mas quando é um apelo para nós mostrarmos o nosso pecado, nós nos escondemos. Aí nós temos vergonha de confessar e mostrar que nós erramos naquela área. Gozado, mas não tivemos vergonha de fazer o pecado. Às vezes nós estamos mais preocupados com a imagem perante as pessoas do que a nossa imagem perante Deus. A hora que você precisar, quem é que vai te resolver o problema? As pessoas que nós estamos preocupados em manter a nossa imagem ou nosso Deus que está no céu? Quem é que vai nos ajudar? Quem é que vai nos levantar? Quem é que vai nos abençoar? Quem é que vai nos libertar? Com quem nós estamos preocupados? Como tem sido a nossa vida? Como tem sido o nosso comportamento? Uma vez eu fui orar num culto de cura. Nós estávamos orando porque teve momentos que você orava e as curas se manifestavam de uma maneira extraordinária. Inclusive eu estava conversando com a minha esposa, estava conversando com o Thales e a Larissa essa semana.
amanhã, eu digo no futuro, nós não teremos desculpa para Deus. Porque eu nunca vi em toda a história da humanidade tantas instruções da Bíblia Sagrada como tem nos dias de hoje. Quantas ministrações extraordinárias, quantos ministros de Deus tem levantado nessa geração, que trazem a palavra real, verdadeira, de posicionamento da igreja, trazendo conhecimento para as pessoas, para elas poderem entrar em Deus, ter um relacionamento com Deus, viver os milagres de Deus, viver as bênçãos de Deus, viver as prosperidades de Deus, e as pessoas vão, recebem, vão embora, e aquilo foi como se fosse um momento de êxtase somente, mais nada. Como se fosse para ficar chapado só naquele momento, depois passa o efeito. E a Bíblia diz que é o conhecimento que destrava a nossa vida. É o conhecimento que muda a estação da nossa vida. É o conhecimento que não permite que a gente seja destruído. Não é a oração ou a fé, é o conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento daquilo que é verdadeiro, você pode ter oração e fé daquilo que é falso. E isso não vai ter valor diante de Deus. É o conhecimento daquilo que é verdadeiro. E o conhecimento daquilo que é verdadeiro é nós resplandecermos e exalarmos o perfume de Cristo. Ter as mesmas atitudes que Cristo tinha. Ele falava e ele fazia o que falava. Ele cumpria a sua palavra. E as pessoas estavam enfermas, sabe por quê? Eu sei que não tem ninguém aqui, e ninguém que está nos ouvindo já passou por isso. Mas vai que um dia você possa encontrar alguém para orar por ela. Você sabe quando você assume um compromisso com uma pessoa, e você não vai, porque você não quer, porque você ficou cansado, e aí as pessoas te perguntam, por que você não foi? Eu estava com dor de cabeça. Eu não estava bem. Eu passei mal. Vocês nunca viram isso? Aí aquelas pessoas começam a ter enxaqueca crônica. Sabe por quê? Fizeram da enfermidade o seu álibi. Fizeram da enfermidade a sua desculpa. E se o sim não procede do maligno, teria que ser sim, sim, para proceder de Deus. Você assumiu um compromisso e não foi. Além de ser um sim, não, você usou ainda uma mentira para se justificar. E essa mentira você usou até mesmo uma enfermidade. Essa enfermidade está no corpo e depois você ora e ela não sai. Tudo bem aí, pessoal? Se você confessa uma enfermidade, ela é sua. Tem gente que tem enfermidade de estimação. Tem gente que tem até demônio de estimação, sabia? Quando passa por libertação, você vai entrar naquela área, você não entra nessa área aí não, porque aí essa área eu gosto dele. Virou estimação. Vocês estão achando que é brincadeira? É sério. Porque as pessoas pedem para você não mexer naquela área. Porque aquela área, ela gosta. Fez o diabo um diabinho de estimação. Não quer ficar sem ele. Como é que tem sido o nosso testemunho aí fora? O meu, o seu, o nosso e quem está nos ouvindo. Porque nós interpretamos a palavra errada. A Bíblia diz que, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E nós usamos esse versículo muitas vezes para as pessoas virem aqui aceitar Jesus. A Bíblia não diz que aquele que me confessar diante dos filhos, o Senhor vai confessar diante de Deus. Ele diz aquele que me confessar diante dos... É lá fora. Como você tem confessado Jesus lá fora? Como está sendo a nossa confissão de Jesus diante dos homens? Diante da sociedade? Diante da escola onde você estuda? Diante do trabalho? Diante dos seus amigos, os seus parentes? Como eu e você temos confessado Jesus?
Qual é a nossa confissão? Como tem sido a nossa vida? Para que Jesus confesse a nossa vida diante do Pai. Eu confesso Jesus no meu trabalho. Eu confesso Jesus que tudo que o meu trabalho me proporciona. Eu confesso Jesus com a minha fidelidade. Eu confesso Jesus com as minhas ofertas e dízimos. Muitas pessoas acham que não deve pregar isso, porque o seu coração rejeita isso. Eu confesso Jesus com o meu trabalho. Eu confesso Jesus com o dízimo e oferta. Ele vai me confessar diante do Pai quando eu precisar. Está aí um testemunho. Eu confesso Jesus dentro da minha casa. Eu confesso Jesus com fidelidade no casamento. Eu confesso Jesus com a educação dos meus filhos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Muitas pessoas usam aquele chavão. Ensine a criança o caminho do Senhor e quando ele crescer não vai se desviar dele. E ele fala assim, mas eu levei meu filho a vida inteira para a igreja. Ali não está escrito se você levar teu filho para a igreja. Ali está escrito se você ensinar o teu filho o caminho de Deus. E ele tem visto o caminho de Deus na sua vida, pelo menos, porque você é o melhor professor. O pai e a mãe são os melhores professores do filho, ensinando com a sua vida. Que o seu filho possa te ver ajoelhado orando a Deus. Que o seu filho possa te ver você tratando a sua esposa como Cristo cuida da igreja. Que a tua esposa, seu filho possa ver a mãe dele tratando o pai em sujeição, em submissão, e não gritando, agredindo. Nós estamos testemunhando Jesus dentro do nosso lar. Nós estamos vivendo o sim da palavra de Deus. É muito fácil usar um versículo bíblico e tentar puxar Deus para agir na nossa vida, se nós somos o transgressor desse versículo. É conhecimento, irmãos. Hoje é dia de Santa Ceia. E se não fosse, a palavra era a mesma, tá bom? Porque dia de concerto é toda hora. Vocês estão aí? Está tudo bem? Porque muitas vezes nós confundimos esse versículo, que aquele que me confessar diante dos homens, com aquele que nós pedimos para as pessoas confessarem Jesus como Senhor. Não é este versículo, porque esse versículo de confessar Jesus está em Romanos 10:8. Como crerão se não tem quem pregue? Como pregarão se não são enviados? E aí ele diz no versículo 8:9, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, que com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esta é a palavra de confissão. Agora, confessar Jesus aos homens é uma vida. É que a nossa vida pregue Jesus aos homens lá fora. Pregue Jesus no nosso trabalho. Pregue Jesus na escola. Pregue Jesus na rua. Não pode xingar no trânsito, hein, irmãos? Quem anda comigo aqui de carro, deixa eu ver. A esposa. Você fica quieto. Você acha que eu não fui ministrado nisso? No trânsito, precisa ver eu no trânsito, irmãos. Eu tenho que pôr louvor e ir louvando, adorando a Deus. Eu fiz uma coisa extraordinária esses dias. Eu fui do lado de uma senhora que estava estacionando o carro para ajudar ela para não fazer aquilo que ela estava fazendo. Ela foi estacionar o carro numa esquina que era proibido estacionar, que era virada de ônibus, e entrou de ré com a metade do carro na calçada e a metade dentro da rua, aonde tinha um bueiro. E a roda caiu dentro do bueiro. Eu falei, pelo amor de Deus, sai daí. Não, eu vou estacionar aqui. Eu falei, não, estaciona. Foi uma unção de que eu fiquei impressionado. Que eu falei assim para minha esposa, eu não vou sair com o meu carro enquanto ela estiver aqui nas redondezas. Aí eu falei para ela assim, ó, sai devagarzinho, senão vai estragar o carro, porque tinha caído, pegou até a parte da suspensão. Eu falei, sai devagarzinho. Ela falou, eu vou estacionar aqui. Eu falei, ali é proibido a placa, lá é proibido estacionar. Eu falei, vai reto aqui, ó, no meio do quarteirão, você tá vendo? Não tem ninguém.
Sara estaciona lá. E ela foi e estacionou lá. Glória a Deus. Porque hoje, infelizmente, no trânsito, a gente tem visto muitas tragédias acontecendo no trânsito. As pessoas estão apressadas, as pessoas estão andando preocupadas, as pessoas estão com problemas. E a agressão no trânsito hoje é a coisa mais comum que se tornou quando não sai morte. Então nós que somos filhos de Deus, eu tenho que mudar o meu comportamento no trânsito. Porque uma hora eu posso gerar algum problema ou ser vítima de uma tragédia. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu não devo me irar. E muito menos deitar sobre a minha ira. Mas que eu seja manso e manso de coração. Isso serve para mim e para você. Porque nós temos que ser luz a esse mundo que está lá fora. Por isso que o nosso testemunho lá fora é importante. E não tem outro lugar para nós, melhor para confessarmos Jesus, do que confessar Jesus lá fora. Sabe quando você vai no banco, porque debitaram algo na sua conta que não é seu, e você chega lá na maior calma do mundo? Então nós temos que mudar, tem que tratar as pessoas bem. Nós temos que pedir com educação. Nós temos que ter equilíbrio. Se está nervoso, espera acalmar. A gente quer resolver as coisas na hora que está nervoso. E a Bíblia diz que nós não devemos fazer isso. E uma vez eu falei sobre Abigail. É Abigail que foi a Nabal, né? A Bíblia diz que Davi pediu a Nabal alimento para o seu povo e ele negou. E Davi então ia lá, ia acabar com todo mundo naquele lugar. E Abigail então pegou os alimentos, foi lá, entregou para Davi e disse: poupe meu marido, porque ele não sabe o que está fazendo. E quando ela chegou em casa de volta, encontrou o marido bêbado, brigando com todo mundo. E ela fez como todas as mulheres aqui fazem. Esperou o marido dormir, se acalmar e depois falou. A Bíblia nos ensina muitos princípios que a gente às vezes não presta atenção. Então aquilo que sair da nossa boca tem que ser verdade. Aquilo compromisso que eu assumi, eu tenho que cumprir. Se você não vai cumprir, não faça voto. Porque isso torna-se uma mentira. Não faça voto com o teu irmão. Não faça compromisso com o teu irmão. Não faça compromisso no seu trabalho. Não faça compromisso com o teu filho. Não faça compromisso com a tua esposa. Não faça com o teu esposo. Não faça com o teu amigo sabendo que você não vai cumprir. Porque isso é procedência do maligno. E principalmente não faça compromisso com Deus. Não vote precipitadamente, muito menos em serviço na igreja. E se você fez um voto e aconteceu alguma coisa, um compromisso e você não pode ir, dê satisfação, liga, conversa para que ele te libere do voto e não seja procedência maligna na sua vida. Tem outra parte do livro de Tiago que diz: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto faça assim. Como é que você acredita que muitas maldições vêm na vida das pessoas? Usa-se muito aquele termo, né? Maldição hereditária. E muitas pessoas é contra isso. Mas era a palavra que eles acharam de melhor para encaixar nisso. Na verdade é uma consequência hereditária. Uma maldição hereditária que eles colocaram o nome. Por quê? Porque a maioria dos defeitos que os pais e mães têm, eles procuram ensinar os seus filhos achando que aquilo é bom. Quantas vezes você já viu o pai ensinar para o filho que ele tem que ser corajoso e brigar com todo mundo e não levar desaforo para casa? Quantas vezes? Como se o sinônimo de valentia fosse você brigar.
Sinônimo de valentia, querido, você quer saber o que é? É uma pessoa que errou, quando você faz um apelo, ela vem aqui na frente de todo mundo e fala, eu pequei contra Deus. E assume, isso é sinônimo de valentia. Isso é sinônimo de coragem para Deus. Sinônimo de valentia é quando a gente assume a nossa culpa. Eu errei. Eu fiz o que era errado, me perdoe. Isso é valentia. Porque brigar por aí, querido, brigar, você pode até aprender. Você pode até estar numa escola de defesa pessoal e ser um bom lutador. E brigar e parar de apanhar na rua. Mas ter coragem para assumir o erro não é qualquer um que tem. Isso é caráter. Isso é o caráter de Cristo. Isso é o sim, sim. Isto é o não, não. Isto é procedência de Deus. E é isso que nós devemos ensinar para os nossos filhos. Isso é bênção hereditária. Porque se existe a maldição, então existe a bênção também. Por que nós não pregamos a bênção? Para que nós possamos ser bênção na vida dos nossos filhos. E eu entendo aqui duas formas. Quando nós abençoamos ou amaldiçoamos com palavra. Se você tem filho, e muitas vezes você liberou palavras sobre a vida deles quando eles eram pequenos, esse moleque não tem jeito, isso é um pirralho, isso é uma peste. E aí ele cresce e vira uma peste. Não te obedece, enfrenta, e nós não sabemos por quê. Nós mesmos liberamos coisas sobre a vida deles, com a nossa própria palavra. Mas você tem Jesus para ir no seu quarto, pegar o seu filho, ungir ele, pedir perdão para Deus e abençoar ele e quebrar todas as palavras que um dia você liberou. Isso é graça de Deus. E às vezes, sabe o que nós fazemos? Quando nós não concordamos com as coisas. Sabe o que nós fazemos? Torcemos para que dê errado. Para mostrar que a minha opinião é a melhor. Então, quando as coisas estão acontecendo, nós estamos falando palavra para que dê errado. Nós estamos lutando contra com as nossas palavras. Eu falei que ele não devia fazer isso. Eu devia que ele não devia ir naquele lugar. Tá vendo? E agora? Agora a casa caiu, bem feito. Antes tivesse me ouvido, porque eu estava certo. Sabe, querido, nós precisamos parar com isso é ignorância. Isso é ignorância. Sabe por quê? Porque ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Quando alguém toma uma decisão, mesmo que seja dentro da nossa casa, e a nossa opinião é diferente, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a opinião minha é contrária. Mas abençoa. Se eu estava certo, não deixe que nenhum dano venha. Mas que o Senhor venha ensinar ele, a outra pessoa sem dano. Para que não venha consequência, nem até mesmo sobre ele e também sobre a minha vida. Sabe, querido, o poder da vitória está nos nossos lábios, mas nós usamos muito pouco. E qual é a maldição? A outra. É quando nós amaldiçoamos a nossa própria vida com uma vida totalmente desregada de sinceridade, integridade e retidão. É quando nós assumimos compromisso e não fazemos. É quando nós marcamos encontro e não vamos, deliberadamente. Nós amaldiçoamos a nossa própria vida porque isso é procedência do maligno, isso é pecado. A nossa palavra não vale mais nada. Sabe, irmãos, eu sei que teve muitos problemas das pessoas, principalmente no nosso país. Mas quando a gente perde o nome, a gente nunca mais anda reto, enquanto esse nome não for resgatado. Para você entender o que eu estou falando. Muitas pessoas perderam o nome por coisas erradas que fizeram. E agora tudo que ele precisa, às vezes nós temos que pedir só para que alguém coloque alguma coisa no nome dele, porque nós mesmos não podemos ter no nosso. Pensa bem isso no nível espiritual. Pensa isso no nível espiritual. Você sabe o que está no nível espiritual? Eu não posso ter nada no meu nome. Então você não vai ter mais nada.
Nós mesmos falamos a palavra. Compro? Não posso. Por quê? Porque o meu nome, eu não posso ter mais nada no meu nome. Como é que você pode falar isso de você mesmo? Isso é sabedoria ou é tolice? Você acha que isso aí não é uma profecia? E você percebeu que com o tempo passa, você não consegue pôr seu nome em dia, porque você está falando toda vez, eu não posso pôr nada no meu nome. E aí você sempre precisa do nome de alguém. E você não pode ter nada, na verdade. Então, se está no nome de outro, então significa que não é seu. Porque se ele morrer, quem recebe é a família dele. Não é seu. Vocês estão aí? Eu estou mentindo? Eu estou enganado? Eu estou falando besteira? Eu quero dar alguns exemplos rapidinho. Como a gente não pode deixar de dar, parece que os exemplos sempre caem sobre as mesmas pessoas. Porque os erros deles foram tão gritantes que toda vez que a gente ouve ministrações a respeito do certo e do errado, eles são mencionados. E cabe exatamente neles aquilo que nós estamos falando. Saul. O povo pediu um rei. Não foi o povo que escolheu Saul. O povo pediu um rei. Quem escolheu Saul foi Deus. O povo pediu um rei e Deus não gostou, porque Deus ia ser rei. Jesus é rei sobre nós. Então Deus escolheu Saul para reinar sobre o povo. Então Deus deu uma ordem para Saul. Eu quero que você acabe com os amalequitas. Porque me veio à memória tudo que eles fizeram contra o povo de Israel. Então eu quero que você vá lá e eu quero que você extermina tudo. E muitas pessoas do mundo entendem isso como um Deus sanguinário. Quando Deus manda fazer alguma coisa, Ele sabe exatamente o que Ele está falando. E naquela época era assim que se vivia, é assim que se agia. Então deu uma ordem, eu quero que você acabe com tudo, eu quero que você não deixe nada, porque de Amaleque era toda a procedência maligna e tudo que é do mal deve ser extirpado, deve ser eliminado da nossa vida. Hoje, na vida espiritual, tudo que é mal nós devemos eliminar, isso aí é Amaleque. Mas naquela época existia um povo, descendente de Esaú, que eram os amalequitas, e Deus falou, extermina eles, acaba com eles, eu não quero que você pegue nada deles, não só pessoa, mas tudo que é dele, patrimônio, gado, tudo, eu não quero nada, porque tudo que vem deles é ruim, eu não quero. Então Saul foi, venceu os amalequitas, mas ele cumpriu a palavra de Deus, e Deus então manda Samuel, e olha o que ele diz, abre aí para mim, por favor, cadê a Kelly, está aí? 1 Samuel capítulo 15, abre aí comigo a Bíblia Sagrada, por favor. Primeira Samuel capítulo 15, eu vou ler bem rapidinho alguns versículos, apenas para você acompanhar. E disse Deus, vai pois agora, fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém matará desde homem até mulher, desde os meninos até os de peito, desde os boi até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos, não deixa nada. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Ávila até Assur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Grava comigo, Agag, grava esse nome. Porém, todo o povo destruiu ao fio da espada. 7, 8. Agora lê 7, 8, 9. E Saul e o povo perdoaram Agag e o melhor das ovelhas, das vacas e da segunda sorte, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram totalmente. Agora eu vou para o versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Este foi o sim dele. E eu te pergunto, qual foi a ação dele?
foi também um sim? Ele respondeu para Samuel e disse: eu fiz, sim, eu fiz o que Deus mandou. Ele falou com a sua boca, ele falou com a sua palavra, mas a sua obra não. Olha o versículo 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, é porfiar, é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Nós temos aqui um exemplo, não de sim, sim, de sim, não. Isso fez com que ele fosse rejeitado por Deus. Tem consequência. Mais uma. Quem lembra de Ananias e Safira? Ele estava vendo Barnabé, ele vendeu uma propriedade que ele tinha, colocou aos pés dos apóstolos, e Barnabé era bem visto entre os apóstolos. Então Ananias e Safira queriam também ser bem visto diante deles. Então eles foram lá, venderam uma propriedade que era deles, eles não precisavam prometer nada, ninguém estava pedindo nada. Então eles foram e levaram aos apóstolos, Ananias foi lá e levou. Então Pedro perguntou: é isso que você vendeu? Era só ele falar assim: não, não foi isso que eu vendi. Eu vendi e, portanto, eu estou dando a metade. Acabava o problema. Ia ser não? Não, não. Eu não vendi por isso. Eu vendi por outro preço. Mas eu estou dando a metade. Foi aquilo que eu propus no meu coração. Tá bom. E ele disse: foi por isso que você vendeu? Foi. Sim, foi isso que eu vendi. E ele colocou lá. E colocou o que ele vendeu? Não. Caiu morto. Aí veio a mulher dele. Olha o versículo de Atos 5:8. E disse-lhe Pedro: diga-me, Safira, vendeste portanto aquela herdade? Ela respondeu: sim. E ele perguntou: por que vocês fazem isso? Por que vocês acham que pode mentir para o Espírito Santo de Deus, que sabe que quando nós assumimos alguma coisa dentro do coração, nós sabemos que nós não vamos fazer, e nós assumimos sabendo que não vamos fazer? Que diferença tem? Explica. É só o que está sendo envolvido. Se é dinheiro, se é serviço, se é ajuda, não importa. O pecado é o mesmo. O que fazia diferença no coração de Davi para Deus? Por que Davi era segundo o coração de Deus? Os homens de Davi pediram para ele: mata Saul. Ele falou: não tocarei no ungido do Senhor. Aí Deus permitiu que Saul ficasse ali dormindo no pé dele. Ele calança, ele podia matar Saul. Qual foi a atitude dele? Aquilo que ele falou: não tocarei no ungido do Senhor. E quando ele teve a oportunidade, ele não tocou. Não. Ele falou e ele agiu na tua palavra. Davi diz: sim, eu trarei a arca do Senhor para Jerusalém. E ele foi trazer a arca do Senhor, porque ele falou que ia trazer a arca do Senhor. E na primeira tentativa Uzá morreu. Naquela época foi uma tragédia. E eles levaram a arca para a casa de Obed-edom. 3 meses ficou lá, e 3 meses Davi ficou pensando: como que eu vou trazer a arca? Como que eu vou trazer a arca? Como que eu vou trazer a arca? Você sabe por quê? Porque ele falou para Deus: eu vou trazer a tua arca para Jerusalém. A palavra de Davi tinha valor diante de Deus. E ele não parou, e ele não descansou, e ele não desistiu, até que ele foi lá e buscou a arca e trouxe para Jerusalém. Porque o sim de Davi na boca dele é o sim dele na vida dele. Muitos assumem atrair a presença de Deus para a vida deles, mas basta a primeira dificuldade, desistem. Muitas pessoas desejou ministrar, muitas pessoas desejou fazer a obra de Deus aqui lá atrás, e falou para Deus: eu quero ser um ministro da sua palavra,
Falou para Deus, eu quero ser do louvor, eu quero ser da intercessão, eu quero ajudar na limpeza da igreja. Mas veio a primeira dificuldade, ficou o sim e o não. Davi falou, eu trago a arca de Deus, que é a presença. E ele teve muita dificuldade, só que ele não desistiu daquilo que ele falou. Por isso que quando Davi ia diante de Deus e pedia, Deus olhava para ele, você me confessa diante desses homens. Você me confessa com a sua vida, você me confessa com a tua adoração, você me confessa com o teu louvor. Então pede-me. Davi não era um homem perfeito, ele errou. Mas ele era segundo o coração de Deus, porque tinha um caráter de Deus, ele cumpria o que a boca dele falava. Nós precisamos ter posicionamento de verdadeiros cristãos. Nós precisamos ter posicionamento de verdadeiros filhos de Deus, onde aonde nós estivermos, nós temos que confessar Jesus com a nossa vida. E como diz, se for preciso, abra sua boca, para que as pessoas possam ver Jesus através da sua vida, do seu comportamento, das suas atitudes, da minha atitude, da minha integridade, da minha retidão, onde a minha palavra vai valer alguma coisa. Porque quando a minha palavra e a tua palavra tiver peso, quando você falar de Jesus, eles ouvirão. Agora, se a minha palavra sua não vale nada, quando você falar de Jesus, eles não ouvirão. Por isso, meu querido, seja o vosso falar e o vosso proceder sim, sim e não, não. Porque o que proceder fora disso, o que for fora disso, é procedência do maligno. Amém? Vamos ficar de pé.